O conceito de namoro, dentro da perspectiva cristã, muitas vezes gera dúvidas e questionamentos. Afinal, qual é o propósito dessa fase? De que maneira ela se encaixa no plano de Deus para um casamento sólido e saudável? A resposta a essas perguntas passa pela compreensão de que o namoro, enquanto estrutura social, não é uma ordenança bíblica direta, mas uma construção cultural. Isso, no entanto, não significa que ele deva ser vivido de qualquer maneira. Antes de continuarmos, devo lembrar que farei uma oração para que Deus abençoe sua vida ao final do vídeo. Você também pode ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho curtindo esse vídeo. Mas se não puder ajudar, não precisa fazer nada. Agora, vamos à mensagem. Desde tempos antigos, as formas de iniciar um relacionamento variaram conforme a cultura e os costumes de cada sociedade. Na tradição cristã, o namoro surge como um período de conhecimento mútuo, no qual duas pessoas avaliam a possibilidade de construir uma vida juntas. Esse processo, no entanto, deve ser fundamentado não apenas em sentimentos passageiros, mas em princípios que refletem um compromisso real e responsável. A jornada rumo ao casamento se inicia com o interesse. Um jovem pode perceber em alguém características que lhe chamam a atenção, seja pela aparência, personalidade ou, como deveria ser o foco principal, pelo caráter moldado pelos valores bíblicos. Esse primeiro estágio, contudo, não deve ser confundido com um compromisso. O interesse pode surgir espontaneamente, mas precisa ser avaliado à luz da vontade de Deus e da maturidade de ambas as partes envolvidas. Após o interesse, vem o compromisso, e é nesse ponto que muitos jovens enfrentam dilemas. A sociedade contemporânea banalizou o namoro, tornando muitas vezes uma relação descartável e sem propósito definido. No entanto, para aqueles que desejam um relacionamento baseado na fé, o compromisso precisa ser encarado com seriedade. Isso significa entender que o namoro não é apenas um passatempo, mas um período de construção, onde se estabelece uma amizade intencional voltada para o futuro. Independente do nome que se dê a esse compromisso, namoro, corte, amizade intencional, o importante é que ambos tenham clareza sobre seus objetivos. Afinal, um relacionamento sem direção pode resultar em frustrações e em marcas que poderiam ser evitadas. É nesse contexto que muitos casais cristãos optam por estabelecer limites e diretrizes que os ajudem a manter um relacionamento saudável e respeitoso, sem ceder a impulsos momentâneos que podem comprometer sua caminhada espiritual. Dessa forma, é essencial que os jovens entendam que o namoro não é um fim em si mesmo, mas um meio para avaliar a possibilidade de um futuro casamento. A questão central não é apenas posso namorar, mas como posso namorar de forma que glorifique a Deus. A partir dessa reflexão, torna-se mais fácil discernir atitudes e posturas que estejam alinhadas com os princípios divinos. Após o compromisso inicial estabelecido no namoro, a relação avança para um novo estágio, a promessa. Diferente do interesse passageiro ou do envolvimento casual, essa fase exige maturidade e responsabilidade, pois se trata de um momento de avaliação para o casamento. No entanto, em um mundo onde os relacionamentos frequentemente se baseiam em emoções voláteis, muitos casais negligenciam essa etapa, resultando em frustrações e rupturas desnecessárias. O namoro cristão não deve ser uma mera convenção social ou um tempo de experimentação sem compromisso. Pelo contrário, ele precisa ser um período de preparação, onde ambos os envolvidos avaliam não apenas suas compatibilidades, mas também seus propósitos de vida, sua fé e seus valores. Isso não significa que um namoro que não resulte em casamento seja um fracasso, mas sim que cada fase deve ser vivida com discernimento e responsabilidade. Nesse processo, surge um questionamento comum entre os jovens cristãos: até onde posso ir no namoro? Muitos buscam respostas diretas, esperando regras específicas sobre limites físicos e emocionais. No entanto, essa não é a questão mais relevante. O ponto central não é o que se pode ou não fazer, mas como o relacionamento pode ser conduzido de forma a honrar a Deus. É preciso lembrar que o compromisso assumido no namoro ainda não equivale à aliança do casamento. Assim, comportamentos que antecipam uma intimidade exclusiva da vida conjugal podem ser prejudiciais. É justamente nesse ponto que muitos casais enfrentam desafios. A cultura contemporânea incentiva a busca pelo prazer imediato, minimizando os impactos emocionais e espirituais de um relacionamento sem limites. No entanto, quando compreendemos que o namoro é uma fase de preparação, fica mais fácil enxergar a importância da moderação e do respeito mútuo. Estabelecer limites claros não é repressão, mas um ato de sabedoria. Além disso, a promessa no relacionamento cristão não precisa surgir de maneira abrupta. Ela pode ser construída gradualmente, à medida que o casal dialoga sobre o futuro, aprende a lidar com desafios e se prepara para o compromisso definitivo do casamento. Em alguns casos,
Essa promessa se concretiza formalmente no noivado, um momento em que a intenção de casar se torna mais clara e pública. No entanto, mais importante do que o rótulo é a sinceridade do compromisso firmado entre os dois. Dessa forma, o namoro saudável e cristão não se baseia apenas em sentimentos, mas em decisões conscientes que refletem um propósito maior. O verdadeiro amor não se resume a impulsos emocionais, mas se manifesta na disposição de construir algo sólido e duradouro. O compromisso estabelecido no namoro deve ser um reflexo do respeito, da fidelidade e da busca por um relacionamento que glorifique a Deus. O último estágio do relacionamento cristão é a aliança. Após o período de compromisso e da promessa, chega o momento da decisão definitiva, o casamento. Esse é um passo significativo, pois simboliza a união de duas vidas em um pacto diante de Deus. No entanto, a maneira como esse processo se desenvolve pode determinar o quão saudável e sólido será o casamento no futuro. Muitos casais chegam ao casamento sem uma compreensão clara de seu verdadeiro significado. Influenciados por narrativas culturais que enfatizam apenas o romantismo e a paixão, ignoram que o casamento é uma instituição divina baseada no compromisso, na fidelidade e no amor sacrificial. Por isso, a preparação para essa etapa não deve ser negligenciada. O namoro e o noivado são tempos de aprendizado, nos quais cada um conhece não apenas as qualidades do outro, mas também suas fraquezas e desafios. Ao longo dessa jornada, é natural que surjam questionamentos sobre os erros cometidos no passado. Muitos casais cristãos, ao refletirem sobre seus namoros, percebem que nem sempre tomaram as melhores decisões. Entretanto, a graça de Deus é maior do que qualquer falha. Ele é capaz de transformar corações, restaurar relacionamentos e conceder um novo começo. O arrependimento genuíno e a busca por uma vida que glorifique a Deus são sempre caminhos possíveis, independentemente dos erros do passado. Por outro lado, aqueles que ainda estão em um relacionamento devem se perguntar se estão conduzindo seu namoro de forma que honre a Deus. Será que estão vivendo dentro dos princípios bíblicos ou apenas seguindo as expectativas da sociedade? A forma como um casal vive seu namoro pode influenciar diretamente a solidez de seu casamento no futuro. Se o namoro é marcado por inconstância, desrespeito e falta de propósito, é provável que essas dificuldades se estendam para o casamento. A grande questão que precisa ser respondida não é apenas o que posso fazer no namoro, mas como posso viver para glorificar a Deus em todas as áreas da minha vida. Se um relacionamento está comprometendo essa busca, talvez seja o momento de reavaliar as prioridades. Nenhum namoro vale mais do que uma vida de integridade diante de Deus. Portanto, ao pensar em namoro e casamento, é essencial lembrar que o propósito maior não é a satisfação pessoal, mas a construção de um relacionamento que reflita o amor e a fidelidade de Cristo. Se isso exigir mudanças, renúncias ou até mesmo o fim de um relacionamento que não glorifica a Deus, que assim seja. A alegria verdadeira não está em seguir nossos próprios desejos, mas em viver de acordo com a vontade do Senhor. Antes de terminar e nos despedir, nesse momento, feche seus olhos e permita-me orar pela sua vida. Senhor Deus, Pai amoroso e sábio, colocamos diante de Ti nossos relacionamentos, sonhos e intenções. Sabemos que o namoro e o casamento são dádivas que o Senhor nos concedeu, e queremos vivê-los de maneira que Te honre e glorifique. Dá-nos discernimento para construir relacionamentos saudáveis, baseados no amor verdadeiro, no respeito e na fidelidade. Para aqueles que estão namorando, concede sabedoria para estabelecer limites, paciência para crescer juntos e força para resistir às tentações. Que cada casal possa edificar um relacionamento sólido, centrado em Ti, e que suas decisões reflitam um compromisso sincero com a Tua vontade. Para os que ainda esperam por um companheiro ou companheira, traz paz ao coração e confiança nos Teus planos. Que cada um encontre alegria e realização em Ti antes de buscar essas coisas em outra pessoa. Ensina-nos a confiar que o Teu tempo é perfeito e que os Teus caminhos são sempre os melhores. E para aqueles que já se casaram, fortalece essa aliança com amor, respeito e compreensão. Que cada lar seja um reflexo do Teu amor inabalável e que as famílias sejam instrumentos da Tua graça neste mundo. Acima de tudo, que possamos sempre buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, oramos e Te agradecemos. Amém. Não se esqueça de ajudar a espalhar a mensagem do Evangelho. Que você continue caminhando na luz da verdade de Deus e que Ele te abençoe. Até a próxima.